Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como avaliar uma empresa antes de comprar ela. Vai ser um vídeo no máximo de 10 minutos que eu vou te entregar tudo que você realmente precisa olhar numa empresa para entender se vale a pena a gente realmente comprar essa empresa, ou no mínimo vocês vão sair daqui sabendo se vale a pena não comprar essa empresa, que eu acho que tão importante do que a gente saber o que fazer, é importante a gente também saber falar não para aquelas empresas ruins, perfeito? Então antes de tudo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta. Pessoal, eu gosto de falar que quando a gente escolhe uma empresa para investir, é como se a gente estivesse casando, certo? Então você precisa saber aonde você está realmente investindo. E hoje eu vou estar te ajudando a escolher uma boa noiva ou um bom noivo, tá bom? Brincadeiras à parte, eu vou realmente te mostrar na prática hoje como a gente analisa uma empresa, reforçando o pessoal aqui, eu não vou estar recomendando nenhuma ação. Aqui eu quero só te mostrar em caráter educacional quais indicadores principais você precisa olhar, que tipo de valuation de múltiplos, o que é um valuation de múltiplo e o que é um valuation de Gordon, que é realmente pelos dividendos da empresa. Eu quero te explicar tudo isso nesse vídeo de hoje, certo? Então agora a gente precisa entender que tem 4 pontos para a gente analisar uma empresa, certo? O primeiro seria a rentabilidade. A gente precisa entender o quanto esse negócio é rentável e tem indicadores que vão nos ensinar e vão nos indicar tudo isso. Então eu sempre gosto de falar que indicadores indicam. Então a gente vai estar realmente fazendo isso, certo? Depois é o potencial de crescimento dessa empresa ou desse negócio. A gente precisa estar entendendo como é que esse negócio vai crescer, os indicadores já vão nos darem sinais de tudo isso. Então a gente vai estar aprendendo realmente a olhar isso, perfeito? O terceiro ponto é a gente entender os riscos que tem em a gente investir nessas empresas. Eu sempre gosto de falar que a gente precisa olhar as vantagens dessa empresa, mas também quais são as desvantagens, porque se tudo der errado nas nossas análises, a gente precisa estar ciente que essa empresa pode desvalorizar. Então olhar os riscos é tão importante do que quanto a gente olhar a parte boa das empresas. E eu vou estar te ensinando também como a gente olhar tudo isso hoje. E por fim, eu acho que a gente não pode esquecer de fazer o valuation, que é a gente entender então a parte fundamentalista, os indicadores vão nos indicar se vale a pena a gente continuar nossas análises, e o valuation é que realmente o valuation de múltiplos vai estar nos falando se entre os setores aquela empresa é a melhor, e se ela é a melhor, o valuation de Gordon, o valuation de fluxo de caixa descontado, vai estar nos falando o valor, o possível valor que a gente aceitaria ficar posicionado até aquela empresa chegar nesse preço teto, certo? Então vamos para a prática, pessoal. Eu vou aqui agora compartilhar a minha tela com vocês. A gente vai analisar hoje um setor bem forte agora, principalmente no ano de 2022, que é o setor bancário, perfeito. Eu peguei aqui o Banco do Brasil, perfeito, para a gente olhar quais são os números dele, como é que ele realmente está posicionado, como é que está o dividendo yield deles. Então a gente vai olhar tudo isso. Então pessoal, aqui eu estou com uma lâmina específica do Economática, que é uma plataforma que a gente utiliza para os nossos investimentos. Então eu estou agora também, a gente gerou essa plataforma, esses gráficos aqui. Então tem vários sites gratuitos, eu até deixei aqui o Status Invest, tem várias informações para vocês também olharem sobre a empresa. Eu gosto de usar aqui a Economática, porque teoricamente eu já tenho destinado e aferido esses dados também. Então pessoal, o que eu já começo olhando aqui de cara, tá? Eu começo aqui de cara olhando o PL, o preço sobre lucro do Banco do Brasil. Então a gente consegue já identificar que ele está com um PL de 5,2. O que é o PL? O PL é o preço sobre o lucro dessa empresa. Então teoricamente, se eu tenho uma empresa que tem um PL de 5,2, o meu dinheiro que eu investi nesse banco, ele vai retornar em torno de 5 anos ali, 0,2. Então, isso é bom a gente ter entendimento. Ah, Douglas, mas 5 anos para retornar o investimento, isso é muito, isso é pouco? Depende. A gente vai comparar esse número com outros bancos. Eu não posso comparar um setor bancário com um setor de tecnologia, um setor bancário com um setor de commodity. Então, tudo a gente vai estar entendendo isso hoje. O preço sobre o valor patrimonial, que seria esse outro indicador, está em torno de 0,7. O que quer dizer isso? Eu estou dando 0,7 centavos para o banco e o banco está me retornando R$1 em valor patrimonial, então eu estou pagando mais barato
por esse banco, então é um banco que está realmente descontado, então acho legal a gente olhar. Os bancos não têm dívida, a parte específica aqui na Economática a gente não tem esses dados, então porque banco realmente é difícil a gente entender o que é dívida, o que é realmente dinheiro dele, então é uns dados que a Economática não nos dá. Teoricamente, como o banco lida com o dinheiro que está em giro, ele não deveria ter dívidas, então ele não tem a parte de passivo, ele tem só a parte de ativos da empresa, que é o que está para receber, perfeito? Aqui a gente já começa a olhar alguns indicadores de eficiência. A gente já consegue ver aqui a margem bruta do Banco do Brasil em 33,6% e a margem líquida em torno de 16%. Eu entendo que um banco ou uma empresa que tem a margem líquida acima de 10%, ao meu ponto de vista já é positivo, certo? Então a gente já consegue identificar isso aqui. Então tem outros dados, cotação eu não gosto de olhar, sempre a gente investe em longo prazo. Então aqui o dividendo yield dele está em torno, nos últimos 12 meses, de 7,86. Então é um banco que paga dividendos e está super tranquilo, é bom de investir em bancos porque eles são empresas mais sólidas. Então a tendência deles pagarem mais dividendos é maior, perfeito? A gente consegue ver aqui o lucro líquido crescendo, a gente consegue ver aqui que ele teve um desempenho muito maior, né, do que o Ibovespa. A gente consegue ver aqui naquele gráfico que tem muito mais ativo e não tem passivo, né? Então isso é normal, como a gente falou, banco não tem passivo, né? Não tem dívida. Então tudo a gente consegue entender, pessoal, que os indicadores estão bons, certo? Então o que eu já vou de cara fazer? Eu vou fazer um valuation de múltiplos. Eu quero colocar outros bancos aqui para me entender como é que realmente estão os indicadores do Banco do Brasil comparado ao segmento dele. Então aí a gente já entra no primeiro valuation. A gente já entra no valuation de múltiplos, que é comparar múltiplos de indicadores com outras empresas. Reforçando, eu não posso comparar bancos, certo, com empresas de tecnologia. Eu não posso comparar, por exemplo, bancões com bancos digitais. São estruturas diferentes e os indicadores vão dar diferentes também. Então, bancões com bancões, perfeito? Então aqui eu botei Banco do Brasil, BTG, Itaú, Bradesco e Santander, certo? Então a gente consegue identificar aqui o dividendo yield hoje do Santander é um dos melhores, depois vem o Banco do Brasil, certo? O PL do Banco do Brasil é o menor, então teoricamente o Banco do Brasil é o que está mais descontado e a gente consegue ver pelo PVPA. Então que realmente o Banco do Brasil aqui é o único que eu estou dando 70 centavos e ele está retornando para mim R$1, que é o que eu quero. Eu quero procurar boas empresas a bons preços. O Warren Buffett fala muito isso. O Warren Buffett ele cita na verdade que ele prefere encontrar empresas medianas a preços excelentes do que empresas excelentes a preços caros. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso, certo? Margem bruta, a gente consegue ver que aqui fica o Bradesco com um principal, depois o Santander e depois aqui o Itaú, mas o Banco do Brasil muito próximo. Margem líquida, o Banco do Brasil aqui está bem legal também, muito próximo de todos, então, ao meu ponto de vista, super aceitável. Tá? ROI, a gente consegue identificar que todos têm acima de 10. Eu entendo hoje que o ROI, que seria realmente o retorno para o investidor, baseado ao capital que ele tem, então realmente é um indicador de rentabilidade muito bom, certo? Então hoje eu acredito que todos acima de 10 para mim já é um ponto positivo. Então tá super tranquilo. O que é uma coisa que eu consigo identificar também? O valor de mercado. A gente consegue ver que o valor de mercado do Banco do Brasil é menor do que o BTG, do que o Itaú, do que o Bradesco e do que o Santander. O que quer me dizer isso? É muito menos difícil o Banco do Brasil conseguir crescer do que, por exemplo, o Itaú, que já vale 231 bilhões o seu valor de mercado. É difícil o Banco do Brasil dobrar o valor de mercado dele. O Itaú. Já o Banco do Brasil não, é mais fácil ele crescer porque ele ainda tem um valor de mercado menor, ele ainda tem um upside de crescimento maior, pelo que a gente está olhando o valor de mercado, certo? Então, mas é isso, então eu entendo aqui que teoricamente agora vale a pena a gente ir para um valuation de Gordon, certo? O que seria o valuation de Gordon? O valuation de Gordon é realmente a gente fazer uma projeção dos dividendos dessa empresa, colocar algumas taxas e entender se essa ação aqui está descontada ou está num preço atraente. A gente tem uma ferramenta
quem está na plataforma da LDX Educacional, a gente vai deixar o link aqui, tem essas ferramentas também para fazer todos os tipos de valuation e análise, certo? Então eu já coloquei aqui o Banco do Brasil, eu já coloquei o preço que ele está, em torno de 35,21, isso no dia 1º de março de 2022. Eu vou botar aqui então a análise feita 2022. Dividendo pago nos últimos 12 meses foi em torno de 1,83, 1,90, certo? Nos últimos 12 meses o que ele pagou. O que é a taxa de desconto, pessoal, no valuation de Gordon? A taxa de desconto é realmente que tipo de investimento que eu poderia deixar esse dinheiro aplicado que me pagaria uma taxa. Por exemplo, seria a taxa básica de juros, certo? Então hoje a Selic está em torno de 10,75% ao ano, certo? Então com a Selic, se eu não investir no Banco do Brasil, eu investiria na Selic, a Selic me pagaria 10,75%. Então o Banco do Brasil deveria me render, no mínimo, a taxa Selic, para mim aceitar ter uma exposição, para mim tentar ter uma rentabilidade maior. Então teoricamente ele deveria render acima da Selic, para mim realmente aceitar esse risco. Então eu preciso botar aqui que a taxa de desconto é 10,75. E aqui eu vou botar sempre a taxa de desconto na perenidade, que seria a perenidade é o quê? É depois da empresa ela entrar numa parte de estabilidade, ela vai pagar menos, certo? Então eu vou aceitar em torno de 5%, é algo um pouco padrão também esse número, a gente pode botar entre 5% e 4%, eu vou deixar 5% a taxa de crescimento na perenidade. A gente consegue ver que o preço teto daria em torno de R$ 34,70. Então, teoricamente, a gente não teria um upside para a gente comprar o Banco do Brasil. Então, indicadores estão legais, valuation de múltiplos estão legais, só que, teoricamente, a empresa, nesse momento, pelo que ela vem pagando de dividendo, não estaria atraente. O que a gente precisa entender? A taxa Selic está em um ponto muito alto, certo? Está em 10,75% ao ano. A gente sabe que a tendência dela é aumentar esse ano, é chegar quase perto dos 12%. Se a gente botar aqui perto dos 12%, o Banco do Brasil deveria valer menos ainda, certo? Mas o que a gente precisa entender? A taxa Selic não vai ficar sempre nesses patamares de 12%. O ano que vem ela já vai voltar a cair para em torno de 8%, 9%. Se a gente botar em torno de 8% o Banco do Brasil, a taxa de desconto para ele, o preço teto seria R$ 66,00. Então o momento da gente comprar o Banco do Brasil também é agora, certo? De novo, se a gente tem uma estratégia de longo prazo. Não adianta a gente deixar a Selic cair, a taxa de desconto cair, a gente vê um upside e tentar comprar nesse momento. Não, a gente deve fazer isso ao contrário. De novo, pessoal, não estou falando que vocês devem comprar Banco do Brasil ou vender Banco do Brasil. É para vocês aqui usarem tudo isso como entendimento de como é que funciona os valuations, como é que funciona a taxa básica de juros, a taxa de desconto, analisar uma empresa. Todo esse método funciona para grandes empresas. Por exemplo, o método de Gordon, tu vai usar para empresas que paguem dividendo yield acima de 6%, certo? Então a gente viu que o Banco do Brasil ele tem um dividendo yield, se a gente voltar aqui para a análise dele, em torno de 7,86%. Então empresas que te paguem dividendo yield acima de 6%, vale a pena tu utilizar o valuation de Gordon. Empresas de tecnologia que não pagam dividendo, tu consegue aplicar o valuation de Gordon? Não, porque eles não pagam dividendo. Então você precisa ir para um valuation de fluxo de caixa descontado, certo? Se vocês querem um vídeo como esse, explicando sobre o valuation de fluxo de caixa descontado, deixem aqui nos comentários que a gente pode fazer também, certo? Mas então esse é o conceito educacional, pessoal. É olhar indicadores, os principais, certo? A gente ainda passou por um setor de banco. Se a gente fosse ver, quando a gente pegar outros tipos de empresa, a gente precisa olhar ainda como é que está a liquidez corrente, a gente precisa olhar como é que está a dívida líquida por EBITDA, a gente precisa olhar como é que está realmente a parte do ROIC. Então tudo a gente consegue colocando mais indicadores para cada tipo de setor e segmento. O setor elétrico a gente vai comparar sim também o dividendo yield, mas específico para banco a gente precisa simplificar do que dificultar. Olhando esses números, tu já consegue saber no mínimo do que não investir. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.